Você sabe quais são os investimentos mais seguros? Nesse vídeo eu vou listar 5 investimentos que eu considero mais seguros na hora de investir aqui no Brasil. Vou te explicar detalhes sobre esses investimentos, por que eu escolhi esses 5 para estar na lista e vou te dar algumas dicas para que você não corra risco desnecessário na hora de investir. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lauriane Derrê, eu sou economista e planejadora financeira e criei esse canal justamente para trazer casos reais, práticos, situações que aconteceram nos planejamentos financeiros que eu entreguei, que eu vivencio ali no dia a dia. E talvez seja a sua dúvida e a situação que você está passando. Essa questão de segurança causa ainda muita dúvida nas pessoas. Muita gente não sabe o risco que está correndo, ou às vezes acha que está no investimento mais seguro e não está. Vi isso em alguns clientes que acreditavam que a poupança era o investimento mais seguro e por isso passaram anos ali acreditando nisso. Do outro lado, vi situações de pessoas que estavam na poupança e saíram diretamente para o investimento muito mais arriscado. Não sei, talvez você se identifique com alguma dessas situações ou conheça alguém que está passando. E aí, qual que é o risco de você sair da poupança diretamente para um muito arriscado? Algumas dessas pessoas perderam dinheiro, algumas ainda caíram em golpe. Então, o objetivo desse vídeo é explicar um pouco melhor, trazer de forma... Esses 5 é como se fosse degraus. A gente vai sair do mais seguro e caminhando. Lógico que depois desses 5 investimentos existem muito mais, mas a ideia é que você vá ganhando confiança, não ficar às vezes enganado sobre a segurança do investimento que você tá, ou nem querer pular todos os degraus e acabar perdendo dinheiro, tá? Então a ideia é ir degrau por degrau, você vai pegando confiança, tomando decisão cada vez mais consciente, e você vai chegar lá do mesmo jeito. Então vamos falar de investimento seguro. Para a gente falar de investimento seguro, a gente tem que falar de risco. E a gente tem que entender que risco não é só algo relacionado ao investimento. Existe o seu risco. Vou dar um exemplo. Uma família que só tem uma renda, se é o seu caso, só você provém a renda para sua família ou alguém da sua família que é o provedor da renda. A sua família está correndo mais risco, então tem que tomar cuidado às vezes com o investimento, porque o dinheiro depende de uma pessoa ali só. Tem muitas pessoas que dependem desse dinheiro, então tem que tomar cuidado. Ao contrário de uma pessoa solteira que não tem nenhum dependente, tem muito tempo ainda pela frente, então aí pode correr um pouco mais de risco. Então olha primeiro para a sua vida para ver o seu risco, o risco que você ou a sua família estão correndo e precisa tomar cuidado. Então existe o risco individual, particular de todo mundo. Lógico que num planejamento financeiro, o planejador tem que levar isso em conta, entender quais são os riscos de cada um. Mas você mesmo pode olhar e avaliar os riscos que você está correndo aí. Outro risco que muita gente não leva em conta é que existe o risco relacionado ao objetivo. Você está investindo para quê? É para o longo prazo, é para daqui 20 anos. Então você pode colocar o dinheiro em algo mais arriscado, porque você tem tempo. Se acontecer algo, você tem tempo para recuperar. Ao contrário, se é algo para o ano que vem. Eu sempre brinco, eu dou esse exemplo para os meus alunos, meus clientes. Festa de aniversário de 1 ano do seu filho ou da sua filha. Não tem como você fazer a festa de 1 ano quando ele estiver fazendo 2. Então acontece só numa data. Então é um risco muito grande você colocar esse dinheiro em lugar que você não tem segurança, pode ter muita variação. Então existe o risco do seu objetivo. Então você fazer essa pergunta também é muito importante. Esse dinheiro eu vou precisar quando? Para curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Outro risco que existe que você tem que avaliar é o do seu perfil. Tem gente que tem perfil conservador, não aguenta ver variação no investimento. Então faça essa pergunta, eu vou aguentar ver esse investimento variando tanto assim? O que vai acontecer se eu ver o investimento variando? Vou tentar resgatar? Quando você abre conta nas corretoras, nos bancos, eles fazem um teste, então você consegue descobrir o seu perfil. E é importante não mentir, tá? Não queira mentir, porque depois, imagina, as recomendações vão vir de acordo com o perfil que deu ali e você não tem esse perfil. Então toma cuidado com isso, porque senão você pode sofrer muito, perder dinheiro e muito mais. Então existem esses riscos que é de cada um. O seu risco é diferente do seu vizinho do lado. Então entender um pouco vai te ajudar na hora de escolher os investimentos. Agora vamos falar dos riscos dos investimentos em si, porque existem riscos que acometem aí todos os investimentos. Todo investimento tem um risco. É lógico que uns vão ter mais, outros menos, mas entender que todos os investimentos têm risco é muito importante. E existem alguns riscos que podem ocorrer aí para vários investimentos. Então, a gente tem risco de quebrar. Toda instituição financeira, empresa, banco, tem risco de falir. Isso é para todos. Lógico que uns vão ter mais, outros menos. E isso vai impactar no seu investimento.
Risco de mercado. A pandemia foi um risco de mercado que afetou muita gente, afetou empresas, instituições, algumas instituições financeiras. Então, você tem que avaliar quanto a instituição financeira onde você está investindo ou a empresa que você está investindo pode sofrer com esses riscos de mercado. Existem alguns riscos que são particulares do setor do banco, da instituição financeira ou da empresa que está, né? Queda do barril do petróleo vai afetar as empresas petrolíferas. Tem que pensar nisso também. Isso pode impactar no seu investimento. Então, existem os riscos, às vezes, do setor que você está investindo ali. Existe risco de corrupção em empresa, banco, instituição financeira, e isso pode afetar seu investimento. Existe risco legal de sofrer processo, essa empresa, esse banco sofrer processo e afetar seu investimento. Então, existem vários riscos ali que podem acontecer e impactar no seu investimento. Então, você tem que ter essa ciência e aí, por isso, levando em conta todos esses riscos, foi por isso que eu escolhi esses 5 investimentos aqui que a gente vai falar sobre eles. Então, qual é o investimento considerado mais seguro aí pelo mercado, pelos especialistas, investidores? O primeiro é o Tesouro Selic. E o que é o Tesouro Selic? O Tesouro Selic é você emprestar o dinheiro para o governo. E por que ele é considerado mais seguro? Primeiro, a garantia é dada pelo governo, a garantia de que ele vai honrar os compromissos dele. Então, por isso que ele tem essa segurança. E um governo é maior do que um banco. Então, por isso que a maior segurança é a do Tesouro Selic, porque tem o governo por trás. Se você olhar lá, na hora de investir, existe Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado, Tesouro Selic. Por que em primeiro lugar está o Tesouro Selic e eu não comentei Tesouro Direto como um todo? Dentro dos títulos aí do governo, existem várias formas de você emprestar dinheiro para o governo e do governo te pagar por isso. O Tesouro Selic é um título, está atrelado à Selic, por isso que ele chama Tesouro Selic. E o que isso quer dizer? A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o que vai regulamentar aí, vamos dizer, os juros básicos na economia, dar direcionamento para os juros, para o custo do dinheiro, para o valor do dinheiro na economia. E a taxa Selic, ela é utilizada muitas vezes para controlar a inflação. Então, quando você investe no Tesouro Selic, significa que você está atrelando um investimento que tem a garantia que o governo vai te pagar e também você está atrelando a rentabilidade do seu investimento à Selic, que é uma taxa que é usada para controlar a inflação. E por que é isso importante? Porque a nossa rentabilidade aí não ganha da inflação, significa que a gente não está tendo ganhos reais nesse investimento. Não adianta nada você investir e a inflação comer toda a sua rentabilidade. Você está perdendo o valor do seu dinheiro, perdendo o valor de compra. Então, por isso que o Tesouro Selic, ele é considerado mais seguro dentro dos tesouros aí. Outra coisa que também garante a segurança do Tesouro Selic é que ele tem liquidez imediata. Isso todos os tesouros têm, mas lógico, isso garante uma segurança para todos os tesouros. E em especial para o Tesouro Selic, dentre os títulos aí do Tesouro, o Tesouro Selic é aquele que você corre menos risco quando você resgata antes do prazo de perder dinheiro, tá? E isso é muito importante. Então, tá vendo que aí a gente tá garantindo segurança quebrar, o governo tem baixíssima segurança de quebrar, a gente tá garantindo segurança de não perder dinheiro se precisar a qualquer momento, segurança emergência para curto prazo. Então, a gente tá abordando aí vários riscos que você tá correndo e que a gente vai garantir minimizar esse risco com esse investimento. Então, o Tesouro Selic, vamos dizer, é o primeiro degrau aí, é o investimento mais seguro. Aí, lógico, já quebrando aquele paradigma que não é a poupança o investimento mais seguro. A poupança vai entrar na lista, mas ela não é o primeiro, porque a poupança está vinculada aos bancos. Então, lembrando que governo é maior do que bancos. Então, por isso que o Tesouro Selic é o primeiro investimento mais seguro. Segundo degrau, vamos subir o segundo degrau aí. O que entra nesses investimentos aí mais seguros no segundo degrau? Segundo degrau, como eu falei que o Tesouro Direto como um todo, ele tem uma garantia muito grande do governo, eu coloquei aí o Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado no segundo degrau, por causa da garantia do governo, também por ter liquidez imediata. Lógico que segurança aí que a gente tem é que ele tem datas que você pode se planejar para investir e resgatar naquele momento, você sabe que você vai resgatar aquele valor. Então, por ser renda fixa e você tem
uma taxa ali atrelada ou a inflação, uma taxa fixa, você vai ter uma maior garantia de quanto você vai receber. Ponto de atenção aí, tomar muito cuidado, resgatar esse investimento antes do prazo e perder dinheiro. Então, a segurança dele é de você carregar até o final, tá? Então, vamos atentar para esse ponto de atenção. Então, o segundo degrau aí de segurança entre o Tesouro IPCA, Tesouro pré-fixado, pensando que é um investimento de garantia do governo e pensando em que a gente vai deixar esse investimento ir até o final para garantir uma taxa atrelada à inflação ou uma taxa fixa. Terceiro degrau aí de segurança dos investimentos. Aqui no terceiro degrau, eu coloquei vários investimentos. Quais são eles? CDB, LC, LCI e LCA. Só que tem um ponto de atenção aqui. Todo CDB, todo LCI, não. Aqui no terceiro degrau, eu coloquei investir até 250 mil em CDB, LCI, LCA e LC. Por quê? Porque tem proteção do FGC de até 250 mil. Então, o FGC é um fundo, inclusive tem um vídeo aqui explicando sobre o FGC. É um fundo que garante que caso a instituição quebre, a instituição financeira, você recebe até 250 mil. Então, se você quer dar mais um passo nessa questão e ainda com segurança, o CDB, esses investimentos, você vai estar seguro e até 250 mil você ainda tem a segurança do FGC. Então, é renda fixa, você vai ter uma previsão de quanto você vai ganhar nesses investimentos e você tem a garantia do FGC, por isso que eu coloquei eles em terceiro lugar. Só que é até 250 mil por instituição. Então, se você investe no CDB de um banco, essa proteção vai cobrir até 250 mil nesse banco. Você pode ter até 1 milhão, só que em bancos diferentes, 250 mil por cada banco. E aí a poupança, onde que entra? Justamente nesse terceiro degrau. Tanto investimento mais seguro que vocês estão vendo, que por isso que a poupança às vezes fica de lado. Porque a poupança está junto no terceiro degrau. A poupança tem o mesmo nível de segurança de um CDB. Por exemplo, uma poupança de um banco grande e um CDB desse mesmo banco é o mesmo nível de segurança. Você vai estar protegido até 250 mil nesses dois investimentos. Lógico que 250 mil por instituição, 1 milhão por CPF. Então, olha, a poupança está em terceiro lugar nessa lista e não em primeiro, como muita gente pensa. Quarto degrau aí de segurança. O que eu coloquei aqui? O quarto degrau são esses mesmos investimentos do terceiro degrau, só que agora pensando que, porque vai ter um momento que você vai às vezes ultrapassar esses 250 mil ou 1 milhão. Vamos supor que você está aí investindo, fazendo seus investimentos e você passou desse limite. Ou você já tem mais que 1 milhão, já tem mais que 250 mil nos bancos aí. Você não vai investir porque você não vai estar protegido pela FGC? Não, tem que parar para pensar, né? O risco vai ter para todos, entender que existe e saber o que fazer, tomar estratégia aí. Então, qual que é a estratégia para você que tem mais dinheiro, que quer investir mais? É você buscar CDB, LCI, LCA, LC, né, que são investimentos de renda fixa de instituições maiores. Então, se você tem 500 mil num CDB de um banco grande, você vai estar correndo muito menos risco do que 500 mil num banco menor. Você concorda? Porque um banco grande, ele tem toda uma estrutura maior, tem toda a confiança, dinheiro, clientes, muito mais do que um banco menor. Então, se você tem mais dinheiro, quer investir, você pode buscar esses investimentos em bancos maiores para correr menos risco. Então, o quarto degrau são os investimentos em CDB, LCI e LCA de bancos grandes e a poupança, lógico, também de bancos grandes também entra nesse mesmo nível. E o último degrau aí, quinto degrau, o que entra aqui? Vocês viram que todos os investimentos até agora são de renda fixa. Por que a renda fixa tem mais segurança? Porque são investimentos que você tem mais previsão de quanto você vai receber. Então isso, como um todo, garante segurança para todos eles dessa lista. E por isso que quinto lugar também é investimento de renda fixa. São os fundos de renda fixa. E por que eu coloquei que eles em quinto lugar? Eles não têm proteção da FGC, não têm garantia do governo, mas o fundo de renda fixa nada mais é o quê? É como se fosse um condomínio, é como se ele pegasse o seu dinheiro de várias pessoas e investisse em vários investimentos de renda fixa. Então você está diversificando bastante o seu investimento. E aí é só a gente parar para pensar. Tá colocando dinheiro e esse dinheiro tá indo para vários investimentos, qual que é a chance de todos esses investimentos que estão ali dentro falirem ou sofrerem risco de mercado? É mínima, a gente reduz. Esse investimento é
muito bom, às vezes, para quem está começando, tem pouco dinheiro e precisa diversificar para correr menos risco. Então, fundo de renda fixa é o quinto investimento aí nos nossos degraus aí de segurança financeira. São investimentos aí bons para quem quer diversificar correndo menos risco. Para a gente fechar, então, vou falar os nomes todos eles da lista aí, e se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você tem mais alguma dúvida sobre outro assunto, também deixa aí que eu vou responder no próximo vídeo. Então, quais foram os 5 investimentos considerados mais seguros aí na hora de investir? Primeiro, Tesouro Selic. Segundo, Tesouro IPCA e pré-fixado. Terceiro, CDB, LCI, LCA e poupança até 250 mil para serem cobertos pela FGC. Quarto, CDB, LCI, LCA, LC, poupança de grandes instituições. Quinto, fundos de renda fixa. Então, esses são os investimentos considerados mais seguros, e é importante você ir aprendendo cada vez mais e evoluindo e pegando confiança, porque você vai se sentir muito mais confortável e vai correr muito menos risco desnecessário aí. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada!